importante que eu achei agora que fala, nesse vídeo agora que fala sobre o profeta, agora o último profeta de Deus. Pode colocar lá o último lá. O terceiro agora. Uma fase em que o mal parecerá vencer, a fé será posta à prova e os valores morais serão praticamente apagados. É importante destacar que, em meio a tudo isso, tanto o Apocalipse quanto Nostradamus falam de um remanescente fiel, um grupo que não se dobrará diante do caos, que permanecerá firme, confiando em Deus e esperando pela redenção. Essa é uma mensagem de esperança poderosa, que atravessa as eras e nos lembra que, mesmo nos tempos mais difíceis, o Senhor não abandona os que creem nele. Assim, ao interpretar as profecias de Nostradamus com um olhar cristão, percebemos que há mais do que previsões. Há um chamado à vigilância, à fé e à preparação espiritual. No meio de tantas previsões de guerras, tragédias e desastres, há uma quadra específica de Nostradamus que chama a atenção por seu tom diferente. Nela, ele fala sobre o surgimento de um homem de voz mansa e passos firmes, que viria em um tempo de grande confusão, trazendo consolo e orientação espiritual. Esse personagem misterioso tem sido interpretado de diversas formas, mas a maioria dos estudiosos concorda. Trata-se de alguém com forte influência religiosa, capaz de unir multidões não pela força, mas pela fé. O texto diz que ele não usará coroa nem espada, mas sua presença moverá montanhas. Nostradamus descreve esse homem como alguém simples, mas cheio de sabedoria, que surgirá quando os líderes do mundo estiverem em crise e o povo estiver sem direção. Ele será rejeitado por muitos no início, acusado de falsidade e de ilusão, mas sua mensagem tocará os corações dos que ainda mantêm a esperança viva. Essa figura tem sido comparada, por estudiosos cristãos, com o conceito do último profeta ou do pregador da última hora, alguém que não se apresenta com títulos ou fama, mas com autoridade espiritual. Há quem veja nele um símbolo da própria igreja sendo restaurada em meio à dor. Outros acreditam que será, literalmente, um líder levantado por Deus para preparar os fiéis para o que está por vir. Nostradamus não revela seu nome, sua origem ou sua aparência, mas afirma que ele será conhecido por suas lágrimas e pelo calor de suas palavras. O mais intrigante é que, segundo o texto, esse líder não surgirá após a destruição, mas exatamente durante os dias de maior aflição. E será a sua presença que separará os que sucumbem do medo, dos que permanecem de pé pela fé. Guarde este detalhe, porque ele se conecta a uma revelação ainda mais impressionante logo à frente. A cada novo dia, as manchetes do mundo parecem ecoar os versos de Nostradamus. E não são apenas coincidências isoladas. Trata-se de uma sequência de acontecimentos que se encaixam com precisão perturbadora nas profecias esquecidas sobre 2026. Guerras, catástrofes naturais, crises políticas e um sentimento generalizado de medo e desorientação estão se tornando parte do cotidiano. É como se estivéssemos vivendo o início do que ele descreveu com tanta clareza. No trecho da profecia que trata desse período, ele escreve: "O tempo se moverá sem ordem, os governantes cairão em confusão, e o povo gritará por paz onde não há resposta." Essa sensação de descontrole global, onde as autoridades parecem incapazes de conter os problemas, é algo que estamos vendo em várias partes do mundo. Decisões sem lógica, promessas quebradas e uma população cada vez mais cansada de esperar soluções. Além disso, o aumento de eventos extremos na natureza, como enchentes, calor recorde, terremotos e secas, reforça a frase da profecia que fala sobre a terra ferida pelo desequilíbrio dos céus e pela ira dos ventos. A ciência explica esses fenômenos, mas a coincidência com os escritos de Nostradamus dá a tudo isso um tom mais sombrio. Ele também menciona o adoecer dos corpos e o endurecer dos corações, o que muitos relacionam ao crescimento de doenças físicas e também emocionais. Transtornos como depressão, ansiedade e até o aumento das violências domésticas e sociais estão se tornando marcas desse tempo. Diante de tudo isso, a pergunta que inquieta é: esses sinais estão apenas começando? Ou já estamos vivendo os dias que Nostradamus viu se aproximarem com tanto temor?
Nos seus últimos anos de vida, Nostradamus já sabia que seu tempo estava acabando. Doente e mais introspectivo, ele passou a escrever de forma mais direta e sombria. Foi nesse período que ele deixou uma das mensagens mais inquietantes. Poucas linhas, escritas à mão, sem rimas nem símbolos, apenas palavras frias e secas. Essa pequena anotação foi ignorada por muito tempo, mas recentemente passou a chamar a atenção dos pesquisadores. O que estava ali era um alerta, claro e direto, sobre o ano de 2026. Ele escreveu: "Quando o tempo girar sem ordem e os homens falarem em nome da verdade sem conhecê-la, o véu será rasgado. Em 2026, o silêncio será quebrado. Nada mais foi dito. Nenhuma explicação, nenhum símbolo. Apenas isso. Palavras secas, como se ele soubesse que quem lesse aquilo no futuro entenderia exatamente o que ele queria dizer. A frase, 'o véu será rasgado', é especialmente simbólica. Para os estudiosos cristãos, isso remete imediatamente ao momento da morte de Cristo. Tá aí mais uma parte da profecia desse profeta, né, antigo, né, pra gente conferir aqui, né, André? Isso. Vocês lembram das maiores críticas que o profeta recebia? Ele mesmo, quando a família Conceição coloca os vídeos do profeta após o Santo Terço explicando as homilias, ele mesmo fala, em diversos vídeos aparece ele falando, que os inimigos dele, os padres, as pessoas que criticavam muito o profeta, chamavam ele de chorão, chamavam ele de muito sentimental, diziam que ele era muito vitimista. Há 500 anos atrás, Nostradamus previu que viria um homem de tal importância que seria reconhecido pelas suas lágrimas. Nós, que reconhecemos o profeta pelas suas lágrimas de piedade, pelas suas lágrimas de bondade, pelo seu choro honesto, um choro muito marcante, aquele em qual ele pede para que, se você não tiver nada, não tire da sua família e dos seus filhos para dar para ele, nem para ninguém, né? Ele disse que se machucava ele. É um choro comovente de um grande profeta, uma pessoa completamente plena e iluminada por Deus, né? Mas para as pessoas que não acreditam nele, seria reconhecido também pelas suas lágrimas, segundo essas pessoas que criticavam, como um chorão, né? Que nós sabemos que não é isso, mas as pessoas também o reconheceram pelas lágrimas, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, mais uma vez, demonstrando que a profecia, Nostradamus fala desse profeta, um profeta que não vai procurar riqueza, um profeta que não era famoso, um profeta que não procura fama, um profeta humilde e um guia poderoso e espiritual, como o senhor Eugênio repete quase todo domingo no programa Um Alerta para o Fim dos Tempos. Que seria de nós se esse profeta não viesse? O que seria de nós se Deus não levantasse esse grande profeta para nos alertar? Todos nós estaríamos perdidos no mundo, ou perdidos dentro da própria igreja, comungando na mão, não dobrando mais os joelhos para Jesus, usando roupas como o mundo gosta, fazendo coisas que o mundo gosta e achando que dentro dessa religiosidade estaríamos sendo salvos, o quanto agora nós sabemos, por conta das mensagens do livrão, dessas santas mensagens, que isso tudo é a grande enganação do fim dos tempos. Que a grande enganação não vai ser do mundo, a grande enganação vem dentro da própria Igreja de Cristo, onde hoje a gente está sendo mais ofendido e mais humilhado. Certo, Rony, seu Eugênio? Certo, até a própria palavra de Deus fala, né, que antes da vinda de Jesus, ele falou que enviaria os profetas para orientar os escolhidos, as suas ovelhas, né, e agora a gente vê aí realmente, né, o profeta Pedro II escolhido por Deus para orientar as suas ovelhas, os escolhidos, os chamados. Porque igual você está falando aí, André, se não fosse essas mensagens, se não fosse esse conhecimento, como nós íamos, né, saber das verdades, como nós íamos ter esse discernimento daquilo que é de Deus, que é doutrina da Igreja Católica, daquilo que não é, né? Mas sim, Deus teve misericórdia de nós, escolheu ele, através dele aí, nos orienta com as mensagens da palavra de Deus, né, seu Eugênio? Olha essa mensagem aqui, seu Eugênio. E Rony, posso passar um trecho de uma mensagem aqui? Pode sim. A mensagem foi do dia 22/9/2005, um título: que recebas aquilo que cabe a ti, nada mais. Aqui embaixo ele diz assim: olha que o tempo está quase se acabando.
E quem não passar neste vestibular celestial não entrará em meu reino. Converte-te já, e não duvides. O meu amor por ti é grande, eu não gostaria de te perder. Que não tires, não roubes, não mates, mas que seja justo para comigo, e o teu salário já está reservado, e este pagamento só eu posso te dar, a vida eterna. Dali por diante, ninguém mandará mais na tua vida, porque só eu que morri por ti. Aí Jesus continua: ajuda, se puderes, a quem tem necessidade. Não mais desperdice o teu dinheiro com coisas banais. Ele não pode te ajudar e te salvares, mas pode também te levar, ele pode te ajudar a te salvar, o teu dinheiro, né, que se você fizer caridade, souber aplicar ele nas obras de Deus, né, mas também pode te levar para o inferno. Depois que entrares, não terá mais prazer para o resto da tua alma. Ela irá ferver nas chamas do fogo e não mais se apagará. Hoje te faço este pedido. Amanhã não poderei te dizer o mesmo. Vejo que a minha hora já está chegando e eu não gostaria de te perder. Por que não te juntas com este meu enviado? A pergunta que Jesus faz. Certo, Eugênio, Rony?